Quando a gente pensa na Divina Comédia de Dante, o que vem à mente? Inferno, demônios, imagens super fortes, não é? Mas a verdadeira genialidade da obra, o que a torna tão poderosa até hoje, não está só nisso. Está nos profundos paradoxos, nas contradições que estruturam toda a jornada da alma, do pecado até a salvação. Essa frase acho que todo mundo conhece. É a inscrição famosa nos portões do inferno. Mas olha, isso não é só um aviso para assustar. É um decreto divino. É a justiça de Deus dizendo, olha, quem está aqui dentro escolheu esse caminho. Virou as costas para a graça de forma definitiva. Para Dante, o inferno não é só um lugar de tormento, mas um estado de espírito, uma escolha que se tornou eterna. E essa pergunta nos leva ao coração da nossa conversa. Para entender a lógica do inferno de Dante, é preciso aceitar uma série de ideias que parecem totalmente contraditórias. Mas é justamente nessas contradições que a gente encontra uma verdade muito mais profunda sobre justiça e fé. O primeiro grande paradoxo, curiosamente, não está nos castigos, mas no próprio narrador. Existe um conflito central entre duas versões de Dante, e é isso que move toda a tensão emocional do poema. Essa divisão é totalmente proposital e é a chave de tudo. De um lado temos o Dante autor, o arquiteto, o juiz que entende perfeitamente a justiça divina. Do outro temos o Dante peregrino, a testemunha, que somos nós acompanhando a jornada. E ele sente pena, ele sente medo, ele se compadece, mesmo sabendo que aquelas almas foram condenadas por um motivo justo. A cena com Paolo e Francesca é o exemplo perfeito. Ao ouvir a história de amor trágica deles, o Dante peregrino fica tão comovido, mas tão comovido, que ele desmaia. Ele sente a dor humana deles. Só que aí, o seu guia, Virgílio, lhe dá uma bronca por essa fraqueza. Mas por quê? E aqui está o pulo do gato teológico. Dentro da lógica do inferno, a compaixão humana é uma falha espiritual. Sentir pena dos condenados significa, no fundo, duvidar que a justiça de Deus é perfeita. Para aceitar a ordem divina, a piedade humana precisa morrer. Agora, vamos ver como esses paradoxos aparecem nos próprios castigos, através de uma lógica poética e muitas vezes grotesca, conhecida como contrapasso. Basicamente, a punição reflete ou inverte o pecado cometido. Dante era um católico devoto, mas isso não o impedia de criticar duramente a corrupção na igreja. Ele reservou um lugar bem especial para os clérigos que usaram o poder sagrado para enriquecer e ganhar poder na terra. A lógica do contrapasso aqui é simplesmente brilhante. O castigo é uma paródia macabra dos sacramentos. Em vez de água benta na cabeça, eles recebem fogo nos pés. É uma inversão total do sagrado. E aqui vem outro paradoxo ousado. Dante condena um homem corrupto, mas ao mesmo tempo reverencia o cargo sagrado que ele ocupou. E a cena fica ainda melhor. O Papa Nicolau III, que está ali no buraco, não consegue ver quem se aproxima. Ele acha que é o seu sucessor, o Papa Bonifácio VIII. Finalmente a gente chega no fundo do poço, no centro da Terra, e lá está a figura que deveria ser a mais poderosa do reino do mal, o próprio Lúcifer. Mas Dante vira completamente a nossa expectativa de cabeça para baixo. Em vez de um governante ativo, Lúcifer é a imagem da impotência total. Ele está congelado, imóvel, uma paródia grotesca do poder. E este é talvez o paradoxo mecânico mais perfeito de todo o poema. A luta de Lúcifer pela liberdade é a causa direta da sua prisão eterna. Seu ato de rebelião, o bater das asas, gera o vento gelado que o congela no lugar. O poder que ele tenta usar só serve para garantir sua completa imobilidade. A rebelião máxima resulta na estagnação absoluta. Saindo da escuridão do inferno, o clima emocional muda da água para o vinho. No purgatório, a gente encontra um paradoxo que, para nossa mentalidade, talvez seja o mais estranho de todos: a alegria que se encontra no sofrimento. No inferno, o sofrimento é um castigo eterno e sem esperança. Já no purgatório, as almas desejam ativamente a sua dor. Elas a abraçam. Por quê? Porque entendem que aquilo não é uma vingança, mas sim um remédio. O sofrimento aqui é um processo de purificação. Cada punição é projetada para curar a tendência que levou ao pecado. É uma dor que restaura, um caminho que as almas percorrem voluntariamente para se tornarem dignas de ir para o céu. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a obra como um todo.
Vamos ver os paradoxos que não estruturam apenas os reinos, mas toda a jornada de salvação da Divina Comédia. O próprio guia de Dante é um paradoxo profundo. Virgílio, a personificação da razão humana, é um pagão virtuoso. Ele nasceu antes de Cristo, então está condenado ao limbo. Uma alma amaldiçoada recebeu a tarefa divina de guiar uma alma cristã rumo ao paraíso, um destino que a ele é para sempre negado. E isso ilustra uma ideia teológica central. A razão é essencial para reconhecer o pecado e buscar a purificação, mas ela tem um limite. Para compreender os mistérios divinos do paraíso, a razão tem que ceder o seu lugar à fé e à revelação, personificadas na figura de Beatriz. E isso nos leva ao paradoxo estrutural fundamental de todo o poema, um movimento que define toda a jornada de redenção de Dante. Para alcançar a luz de Deus, para subir às alturas do paraíso, Dante teve que primeiro descer às profundezas mais escuras do pecado humano. A jornada para a redenção não começa olhando para cima, mas para dentro, confrontando o pior de que a humanidade é capaz, para só então poder emergir e rever as estrelas. 700 anos depois, essas tensões continuam muito atuais. A luta entre a justiça e a compaixão, a forma como o poder pode se tornar sua própria prisão e a ideia de que o crescimento muitas vezes exige uma dolorosa viagem interior. Talvez os paradoxos de Dante não sejam apenas medievais, mas fundamentalmente humanos.